Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, o delegado Eugênio Ricas, com quem nós passamos a conversar. Delegado, numa palestra recente, primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar conosco aqui. Sua agenda não deve ser uma agenda folgada e o esforço que o senhor fez de estar aqui para nos atender. Numa palestra recente, o senhor defendeu a integração das polícias como estratégia de otimização de alcance, né, de melhores resultados. A gente tem situações bem singulares no Brasil hoje, inclusive com alinhamentos ideológicos diferentes no âmbito federal e no âmbito estadual. A gente consegue colocar esse objetivo de um resultado social melhor acima dessas idiosincrasias políticas? Bom, Eustáquio, para mim, primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui e agradeço pela oportunidade. Veja bem, o que eu defendo é a realização, a instituição de forças-tarefas. E por que eu defendo isso, né? O que é força-tarefa? Força-tarefa é uma união de esforços de várias instituições diferentes. A primeira força-tarefa que teve no mundo foi na Segunda Guerra Mundial. A Marinha Americana, uma das forças mais potentes e mais ricas do mundo, sentiu a necessidade de agregar força ali à sua frota de navios para fazer frente à Segunda Guerra Mundial, aos inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. Deu muito certo. De lá para cá, os Estados Unidos passaram a usar largamente esse modelo de força-tarefa. Eu, quando fui adido nos Estados Unidos, eu passei 3 anos como adido da Polícia Federal nos Estados Unidos e tive a oportunidade de visitar algumas forças-tarefas. Uma delas, que funciona em Washington, a National Target Center, foi criada depois do 11 de setembro. O 11 de setembro mostrou para os americanos que uma força isolada, por melhor que ela fosse, ela não conseguia os resultados que a sociedade americana precisava. Então, ali juntou a Border Patrol, que é a polícia de fronteira americana, o FBI e várias outras polícias. São 300 polícias, 300 instituições policiais trabalhando numa mesma área, controlando todo o fluxo de cargas e de pessoas que ameacem a segurança dos Estados Unidos. Isso aí expandiu ao redor do mundo. Aqui no Brasil, nós temos esse modelo de força-tarefa de segurança pública em vários estados. No Acre, em Minas Gerais deu tão certo que saiu de Belo Horizonte e foi para Governador Valadares e para Uberlândia, em Roraima, no Ceará, em Pernambuco, no sul do país. E aqui, no Espírito Santo, nós implementamos também uma força-tarefa de segurança pública em novembro de 2021. Então, quer dizer, nós temos aí coisa de 5 meses, mais ou menos, de funcionamento da Força-Tarefa de Segurança Pública, que hoje ela conta com a atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Civil de Vitória e da Guarda Civil de Vila Velha. E a Guarda Civil da Serra também aderiu recentemente a esse modelo. E esse modelo, ele agrega em vários fatores. Primeiro, porque nós sabemos que o efetivo das forças policiais é limitado. Né? Então, eu não tenho a quantidade de pessoas que eu gostaria de ter para combater o crime violento. Mas eu consigo dispor de 4 homens. A Polícia Rodoviária dispõe de outros 2, a Guarda Municipal de mais 2, a outra Guarda Municipal de mais 2, e a gente tem uma força que consegue fazer frente à criminalidade organizada. E a gente tem trazido bons resultados. Foi, durante esse período, mais ou menos 1 tonelada de cocaína apreendida, mais de 17 criminosos presos, armas apreendidas. Então, é importantíssimo. Hoje não tem mais como as instituições de segurança pública atuarem isoladamente. O resultado é muito aquém do que a gente pode conseguir se a gente atuar em conjunto, porque cada força tem uma expertise, cada força tem acesso a um sistema. Se a gente coloca isso tudo junto, os resultados são muito melhores, como a nossa Força-Tarefa de Segurança Pública aqui tem mostrado. Então isso aí eu defendo e vou defender sempre. Por quê? Porque tem dado certo em vários lugares do mundo. Ou seja, na verdade, são ações complementares e é óbvio o efeito de sinergia, né? É óbvio. Isso aí, inclusive, provoca uma mudança de cultura, que talvez seja o maior desafio das organizações, sejam elas públicas ou privadas. A gente sabe que para mudar a cultura de uma organização, muitas vezes é um período geracional. A gente só consegue mudar de uma geração para outra. Mas quando eu coloco um policial federal, um policial rodoviário federal, um cara da Guarda Municipal no mesmo ambiente, trabalhando junto, passando pelas mesmas dificuldades ali, isso tem o poder de mudar a cultura das organizações e, obviamente, de trazer resultado para a sociedade.
Agora, o senhor mencionou na palestra que eu tive a oportunidade de assistir que havia muito digamos assim, um diagrama que contemplava eixos estruturantes do trabalho, onde o senhor elencava uma certa inteligência policial, acho que a disponibilidade de recursos humanos, e eu não sei se estou lembrado de aparato tecnológico. É por aí? É mais ou menos isso. Eu defendo sempre que a gente trabalhe com um triângulo, que é cooperação é fundamental, inteligência e tecnologia. Com isso aí, a gente consegue fazer frente ao crime organizado, que cada dia que passa está mais organizado, sofisticado e dispondo de muita tecnologia para dificultar o trabalho das polícias. Uhum. Então a gente precisa necessariamente trabalhar em conjunto, polícias, Receita Federal, Ministério Público. Precisamos lançar mão de tecnologias, o crime está muito evoluído, a gente precisa de tecnologia. Cada dia que passa a gente tem desafios maiores, como o crime cibernético, por exemplo, que não é o desafio do futuro. Não é agora, no passado ele foi o desafio do futuro. Hoje ele é talvez o maior desafio da segurança pública e mais, da defesa que o país enfrenta atualmente e inteligência. Precisamos de usar a inteligência, a gente precisa ter informações de qualidade, informações georreferenciadas para orientar a gestão da segurança pública. Em se tratando de país, não sei se a gente se considera mais de terceiro mundo, seríamos países emergentes. Nós temos um Estado com recursos que permite confrontar os vastos recursos que o crime organizado tem? Nós temos os recursos necessários, eu percebo isso claramente a partir da minha experiência nos Estados Unidos. Eu vejo que a Polícia Federal, por exemplo, ela não perde nada para as maiores forças de segurança americanas, para o FBI, para a CBP, para a ICE, a gente tem expertise, a gente tem um pessoal altamente qualificado, a gente tem treinamento para investigar os crimes mais complexos, como crimes financeiros, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, e a gente tem os equipamentos que eles têm. Agora, a gente tem alguma dificuldade de recurso. O recurso não chega para a gente com a mesma disponibilidade que eles têm. E uma dificuldade também severa no que tange aos recursos humanos. A Polícia Federal hoje tem mais ou menos 11 mil homens, né, para fazer todo o trabalho em todo o território nacional? Em todo o território nacional, um país que tem dimensões continentais, são mais de 15 mil quilômetros de fronteira seca, fora o restante do país, e nós só temos mais ou menos 11 mil homens. O FBI tem mais de 50 mil homens para fazer um trabalho, uma atribuição que é muito menor do que a Polícia Federal, porque ele divide ali com muitas polícias. Nos Estados Unidos hoje, tem 18 mil instituições policiais, cerca de 18 mil. De agências federais lá, é uma infinidade de agências federais. Então, eu acho que nós temos um pouco de dificuldade com recursos humanos e, eventualmente, com dificuldade de disponibilidade de recursos materiais. Mas eu acredito que a gente está num bom caminho. O Brasil está num bom caminho, a gente consegue investigar bem, consegue trazer bons resultados. A Polícia Federal hoje, para você ter ideia, Eustáquio, nós temos uma resolutividade de 83% das nossas investigações. 83% dos nossos inquéritos, eles chegam a uma conclusão. Delegado, mas aqui o senhor menciona isso, a gente com um certo complexo de vira-lata mesmo, quando o senhor menciona essa história dos Estados Unidos, que a gente percebe lá, inclusive na repressão policial, um Estado muito presente. É muito presente. E eles investem, né? Eles têm a cultura. Talvez em razão das ameaças, né? Nós aqui, graças a Deus, a gente não tem que conviver com a ameaça permanente de terrorismo. Hoje, nós todos acompanhamos com tristeza um tiroteio dentro do metrô de Nova York, deixou alguns mortos, vários feridos. Quer dizer, eles convivem permanentemente com esse fantasma. E isso faz com que eles invistam, com que eles tenham desenvolvido muito uma cultura bélica, uma cultura de investimentos em segurança. Uhum. A gente, infelizmente, ainda tem aquela cultura de acreditar que Deus é brasileiro, que nada de ruim vai acontecer, e aí a gente acaba largando como um retardatário. Mas eu acredito que a gente tem melhorado essa nossa visão e até mesmo um certo amadorismo nessa área de segurança pública. A presença hoje é do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, o delegado Eugênio Ricas. A gente volta já. Voltamos com a presença do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, o delegado Eugênio Ricas. Delegado, então, o senhor acha que, além dos recursos que nós deveríamos ter, a gente, digamos assim, a gente supre em termos de capacidade de adaptação, de resiliência,
Você disse que a gente está no caminho, mas quando o senhor fala de 11 mil efetivos da Polícia Federal para todo o território nacional, é bem precário a distribuição desses recursos no território. Isso, quer dizer, isso é um efetivo que a gente tem que repor ao longo dos anos. Nós já estamos há algum tempo com cursos de formação na nossa academia. Hoje nós temos lá um curso de formação acontecendo, formando escrivães, formando papiloscopistas, mas infelizmente a gente leva tempo para repor esse efetivo. Agora, temos grandes avanços, né? Recentemente uma alteração legislativa foi encaminhada de forma que 90% de todos os recursos oriundos de lavagem de dinheiro que sejam sequestrados, que sejam apreendidos pela Polícia Federal, vão passar a integrar o Funapol e 90% vai ser destinado à Polícia Federal, 10% vai ser destinado à Polícia Rodoviária Federal, recursos que vão ser reinvestidos somente nas próprias polícias federais. De modo que isso aí também vai dar um fôlego para a gente ter recurso para investimento em material. Há já uma preocupação do governo federal no que tange a reposição de efetivo, de recursos humanos. Então, são problemas estruturais, né, que vêm ao longo dos anos e que a gente tem enfrentado, mas eu acredito que as perspectivas são boas. E na verdade, extremamente sensato, né? Em vez de ficar pendurado e dependendo de verbas orçamentárias, usar os recursos que vêm desse próprio meio para poder fortalecer o combate Exatamente. a essas fontes. Essa é a lógica. E aí eu vou até mais longe, porque nós já percebemos há algum tempo que muitas vezes não adianta você prender o sujeito, não adianta você prender o criminoso. Você precisa descapitalizar a organização criminosa, tirar todo o recurso, o oxigênio. Tirar o recurso da organização criminosa. Se você tira o recurso da organização criminosa, ou seja, você já está dando um golpe fatal na organização criminosa, e você usa esse recurso investindo na polícia, você ainda vai ter um resultado muito superior e vai conseguir dar mais proteção para a sociedade. Isso que a gente busca. Agora, como um técnico do assunto, delegado, como é que o senhor vê essa situação que extrapola, claro, a alçada de trabalho de vocês, de reflexão de vocês, mas de uma certa maneira afeta o trabalho de vocês, que esse sentimento, às vezes, de estar pregando prego em areia, enxugando gelo, na medida que você, por mais efetiva que seja a ação de repreensão, apuração policial, você tem, às vezes, você tem um ordenamento jurídico e uma estrutura judiciária que favorece que essa criminalidade sempre recrudesça. Veja bem, eu acho que a gente tem alguns problemas legislativos. Eu acho que algumas leis brasileiras são muito antigas. Permissivas, porque foram feitas num momento em que a criminalidade não estava tão violenta, não estava tão evoluída, não estava tão ousada como hoje, né? Hoje nós vemos aí o carro da Polícia Militar sendo recebido a tiros em determinados locais que ele entra aqui na Grande Vitória. Há alguns anos atrás, a gente não percebia isso. Então, a legislação, ela precisa acompanhar os fenômenos sociais. Muitas vezes, isso não acontece. O juiz, o instrumento que ele tem para julgar é a lei. Se a lei é uma lei arcaica, uma lei que não acompanhou a transformação social, o juiz fica preso ali àquela legislação. Pela lei. Agora, como gestor de segurança pública, qual é o meu papel? Meu papel é encontrar alternativas para manter o criminoso atrás das grades. Então, se você percebe que você prender aquele cara que está vendendo pedrinhas de crack numa determinada localidade, ele não vai ficar preso, mas se você consegue demonstrar, através de uma investigação robusta, que aquele sujeito é membro de uma organização criminosa, você não vai colocar ele atrás das grades simplesmente pelo crime de tráfico de drogas. Você vai também imputar a ele uma organização criminosa. E aí sim ele vai ficar atrás das grades. Esse é o trabalho que a Polícia Federal tem feito, não só de forma solitária na nossa Delegacia de Repressão a Entorpecentes, mas também na nossa Força-Tarefa de Segurança Pública, que funciona hoje dentro da Superintendência da Polícia Federal. Então esse é o caminho. A gente precisa, é claro, contar com um Congresso atuante, um Congresso que seja sensível às necessidades da sociedade brasileira, mas enquanto as leis não são aperfeiçoadas, os gestores de segurança pública precisam buscar alternativas. A gente não pode deixar o cidadão abandonado. Eu, como delegado de Polícia Federal, como superintendente da Polícia Federal, se eu não passar a esperança para a sociedade, quem é que vai passar? As alternativas existem, a gente tem que buscar. É mais difícil? É mais difícil. A investigação mais complexa demanda mais tempo, demanda uma prova mais bem feita, mas é possível ser feito. E a gente tem que correr atrás disso.
Eu pessoalmente penso que seja um senso de missão. É isso. É essencialmente um senso de missão, num contexto que às vezes é totalmente adverso. Né? É isso. Você vê também essa situação que a gente tem, que o que deveria inspirar os bons exemplos de cidadania não vem de cima. Quando você tem referências das nossas mais altas autoridades incorrendo em práticas extremamente suspeitas de desvio de conduta, o que você vai esperar do cidadão comum? Isso desmotiva, né? Tem uma frase que eu gosto muito, é aquela, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, quer dizer, as autoridades precisam efetivamente dar bons exemplos, né? Transmitir confiança para a sociedade. Então, quando isso não acontece, a gente se sente desamparado. Delegado, aqui em termos da sua área de atuação aqui, o senhor está conseguindo então implementar essa ação articulada com as outras forças e já conseguiu produzir dados. O senhor é gestor, então o senhor é muito afeito à métrica. Fala umas métricas aí para nós, para testar aí os resultados positivos dessa articulação. A Polícia Federal, Eustáquio, ela mede absolutamente tudo, né? Nós temos o índice de produtividade administrativa, porque nós temos uma ampla área administrativa que muitas vezes as pessoas desconhecem, mas nós emitimos passaporte, né? Nós fazemos o controle de fronteiras, o controle migratório. Então a gente mede o tempo de emissão de passaporte, o tempo que a pessoa espera para tirar um passaporte. A segurança privada do país inteiro é responsabilidade da Polícia Federal. Então cada agência bancária que tem um vigilante ali é fiscalizada pela Polícia Federal, isso tudo é mensurado. Controle de produtos químicos, controle de armas, para o cidadão comprar uma arma e ter um registro de arma de fogo, isso passa pela Polícia Federal, isso tudo é medido. Da mesma forma, nós temos o Índice de Produtividade Operacional, o IPO, que mede as nossas operações, os nossos resultados. Hoje, para você ter ideia, o Espírito Santo é o primeiro colocado geral no Brasil no nosso IPO. Estamos na frente de todas as demais superintendências do Brasil. Índice de produtividade operacional. Operacional. Isso aí leva em conta a quantidade de operações que nós fizemos, a quantidade de mandados de busca que nós cumprimos, a quantidade de mandados de prisão, a quantidade de armas apreendidas, a quantidade de drogas apreendidas. Tudo isso é medido todos os meses pela Polícia Federal, pelo nosso órgão central. As diretorias precisam validar quando a superintendência alimenta o sistema. E hoje a Polícia Federal no Espírito Santo é primeiro lugar geral no Brasil. E um estado que não é fácil. E te explico por quê. As nossas características geográficas, para eu aprender 1 quilo de cocaína aqui no Espírito Santo, eu preciso de fazer uma investigação antes. Eu não consigo aprender se eu for fazer uma blitz. Por outro lado, se eu estou num estado como Mato Grosso e paramos eu, você e mais 2 policiais, a gente coloca uns cones na rodovia e a gente vai fazer uma blitz. A chance da gente encontrar um carro aleatoriamente com droga é muito grande em razão das características geográficas daquele local. Então, o fato do Espírito Santo hoje ser o primeiro lugar geral no Brasil é um fato muito importante. Esse é um resultado bem significativo para a gente e para todos os capixabas. Realmente. Você está falando no ranking federal, então? No ranking federal, dos 27 estados, 27 superintendências da Polícia Federal. A presença hoje é do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas. A gente volta já. Voltamos com a presença do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, o delegado Eugênio Ricas. Delegado, eu vou repisar um tema porque eu acho que é muito oportuno e que cada vez mais a gente consiga fazer digressões a respeito. Matar a esperança não está capitulado no nosso Código Penal, mas a própria democracia às vezes entra em xeque com as sucessivas decepções da sociedade. Você teve 3 anos vivendo numa outra sociedade que você teve outras referências. Não se trata de colocar o que é melhor, o que é pior, mas o que nós deveríamos estar incorporando mais para, num conjunto, a gente evoluir socialmente? Olha, Eustáquio, eu acho que nós temos muito para evoluir ainda como sociedade. E talvez o maior exemplo que eu possa dar, a partir dessa experiência minha de 3 anos nos Estados Unidos, é o nosso senso de sociedade, o nosso senso do que é público e do que é privado. E aí eu te dou um exemplo, para tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer. Eu cheguei a visitar alguns amigos meus nos Estados Unidos, que eu entrava na casa deles, americanos, e a casa do cara era uma bagunça. Um monte de coisa desorganizada, às vezes até alguma sujeira ali na casa.
Por outro lado, da porta para fora, era tudo um brinco, tudo limpinho, o gramado verdinho, a grama parada. Por que isso? Porque o americano tem noção, ele tem muito respeito pelo que é público. O brasileiro é o contrário. A gente entra na casa do sujeito aqui, a casa do cara está tudo perfeito, tudo em ordem. Na hora que ele saiu da porta para fora, ele já joga a guimba de cigarro, ele joga a latinha de refrigerante, de cerveja, ele não tem cuidado, porque a noção dele é de que o que é público não é de ninguém, quando na verdade o que é público é de todo mundo. E se a gente não perceber isso, nós nunca vamos evoluir como sociedade. Meu filho estudou 3 anos em escola pública lá nos Estados Unidos. A escola, óbvio que tem os professores que são pagos pelo dinheiro público, né? pelo município, pelo condado, mas as atividades extracurriculares são completamente feitas pelo voluntariado. Então são os pais que participam da feira de livro, são os pais que participam e que organizam o campeonato de natação. Tudo isso é feito com base em voluntariado. Aqui no Brasil, o brasileiro ele tem um hábito, né? Ele é muito paternalista. Ele quer que o governo pague absolutamente tudo. Ninguém se sente comprometido a nada, ninguém se sente comprometido a melhorar a nossa sociedade. Então eu acho que esse é o exemplo que eu tiro de lá. E eu acho que esse é talvez o maior desafio da sociedade brasileira. A sociedade precisa perceber que nós não vamos ter um país melhor se a própria sociedade não melhorar. Não adianta, a gente pode votar bem, a gente precisa votar bem, a gente precisa escolher bem os nossos governantes, os nossos representantes no Congresso, mas a sociedade precisa entender que a mudança vai partir dela. E isso aí, é claro, é uma mudança geracional. A gente não vai conseguir isso da noite para o dia, mas a gente precisa conseguir isso aí. Sem dúvida. Interiorizar o sentimento de que o que é público não quer dizer que é de ninguém, muito pelo contrário, é de todos. É de todos. Até o crime contra a coisa pública deveria ser particularmente penalizado, né? Mais grave. Mais grave. É muito mais grave. Que rouba de todos. Eu digo, a corrupção é o pior crime que existe, é o crime que mata lentamente. O cara que subtrai dinheiro público, ele está levando a merenda da criança que não tem condição, ele está levando o hospital que deveria ser construído e que não vai ser construído porque o cara está surrupiando dinheiro público. Então é um crime muito mais grave que precisa ser exemplarmente punido. Delegado, como é que o senhor analisa a reflexão de que o combate às drogas está exigindo novas estratégias além da repressão convencional? Ou se engaja mais a sociedade, ou se conscientiza mais a juventude. A reconfiguração familiar também, a própria, não vou dizer degradação, mas uma certa dissolução familiar, tirou a família como locus da transmissão de certos valores. Né? Aí a família, inclusive, esperava que fosse das escolas. E não será nas escolas que isso vai acontecer. Talvez nos grupos sociais. Como é que o senhor vê essa reflexão a respeito de que os métodos convencionais de repressão no combate às drogas merecem uma reavaliação? De fato, a gente já teve momentos, a gente cansou de ver outros países combatendo as drogas. Os Estados Unidos talvez seja o país do mundo que mais gastou dinheiro com a guerra às drogas e não conseguiu resultado praticamente nenhum, né? Até hoje ainda há uma epidemia. O que a gente percebe é que o tipo de droga vai variando. Eles sofreram com o crack o que a gente sofre hoje aqui. Hoje eles sofrem com os opiáceos, com o fentanil, e continuam sofrendo mesmo com todo o dinheiro que é investido. Então, eu sou um cara que acredita muito na prevenção. Eu acho que a gente tem que partir para a prevenção, evitar que o jovem abrace a vida das drogas. O que a Polícia Federal tem feito hoje aqui no Espírito Santo? Porque a Constituição também prevê que a prevenção é a atribuição da Polícia Federal. Nós temos o GEPRED, que é o Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, e a gente tem levado escolas, principalmente escolas públicas, até a superintendência. A gente dá palestras para as crianças, a gente mostra como é a rotina de um policial federal e a gente fala dos malefícios das drogas. O Espírito Santo continua na rota do tráfico internacional, é porta ou é corredor? Eu tenho afirmado que, mais do que nunca, o Espírito Santo entrou na rota do tráfico internacional de cocaína. Foram várias operações aí nos últimos tempos que nós fizemos, cocaína sendo colocada em navios, cocaína que vai para a Europa. Então, mais do que nunca, eu posso afirmar, sem medo de errar, que o Espírito Santo é a rota do tráfico internacional de droga.
Como é que você analisa? Porque há quem ache que a polícia municipal deveria ser cada vez mais imbuída dessa questão da relação das tensões entre os cidadãos, porque a polícia municipal, você ouviu lá nos Estados Unidos a eleição do xerife, talvez, Sim. né? A polícia municipal, ela está mais familiarizada, ela cria nexos e conexões de intimidade com o bairro, com a cidade, com a rua. Aqui a gente sabe que houve um desvirtuamento das funções originais da polícia militar, que era originalmente para a guarda do patrimônio do Estado. Como é que você vê essa questão de um reconhecimento da relevância e do maior engajamento da polícia municipal na questão da segurança? Eu vejo que a vida acontece no município, né? A pessoa vive no município, ela mora no município, ela trabalha naquele município ou em outro, mas ela trabalha no município e ela tem todos os problemas de insegurança no município. É claro que cada polícia tem o seu papel constitucional, mas as guardas civis, cada dia que passa, elas assumem um protagonismo maior na vida da sociedade, da comunidade e da segurança. Exemplo maior disso, e aí eu posso dizer que o Espírito Santo é protagonismo nesse aspecto, é que as guardas municipais de Vitória, Vila Velha e em breve da Serra fazem parte da Força Tarefa de Segurança Pública aqui. Nenhum outro estado do Brasil tem a participação de guardas municipais, justamente em razão dessa visão que nós temos de que a Guarda Municipal tem expertise e tem capacidade para nos ajudar muito na segurança pública, inclusive realizando investigações, obviamente, mediante as autorizações judiciais. E isso tem acontecido aqui no Estado. E é exatamente como você falou. A Guarda Municipal, ela conhece as pessoas do bairro, ela conhece a rotina do bairro, ela sabe quem é o cara que já foi preso. Então, ela tem uma proximidade maior com a comunidade. Isso aí é um fundamento de polícia comunitária que orientou inúmeros países, que orientou o Japão na sua segurança pública, que orientou alguns estados americanos. Então, é um caminho. Eu não tenho dúvida que cada dia que passa, as guardas municipais vão assumir um protagonismo maior na segurança pública. Delegado, já encerrando, a Polícia Federal viu-se envolvida em questões de poder, no cabo de guerra entre a Presidência da República e o Poder Judiciário. Como é que isso repercutiu internamente na corporação? Olha, eu tenho a felicidade e posso transmitir essa segurança para a sociedade que a Polícia Federal é talvez o órgão mais republicano do Brasil. A gente tem uma estrutura que blinda as nossas investigações, de forma que nós temos um delegado que conduz a investigação, uma equipe de agentes e escrivães que ajudam, auxiliam naquela investigação. Os nossos inquéritos obrigatoriamente passam pelo Ministério Público Federal, são controlados pelo Judiciário. Então a Polícia Federal talvez seja um dos órgãos mais fiscalizados do país. Quero agradecer e muito, delegado, a sua presença aqui. Eu que agradeço, Eustáquio. Para mim é um prazer. Conte sempre comigo, conte sempre com a Polícia Federal aqui no Espírito Santo. A presença hoje do delegado, do superintendente, delegado Eugênio Rix, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.